Acontece neste momento uma entrevista coletiva no Tribunal de Justiça do Estado e me parece que a repórter Aline Aragão já está lá. É isso, Pedro? Então vamos lá, vamos à repórter Aline Aragão, direto do Tribunal de Justiça do Estado. É com você, Aline. Perfeitamente, Fábio Henrique. Nós estamos aqui na sala de reunião da presidência, onde nesse momento o desembargador-presidente do Tribunal de Justiça, Cesário Siqueira Neto, presta esclarecimentos à imprensa sergipana sobre esse procedimento instaurado pelo CNJ. Eu vou me aproximar aqui e tentar ouvi-lo sem atrapalhar os nossos colegas. Tem sido veiculada de forma muito forte na mídia, nas redes sociais, e ontem especificamente saiu uma reportagem na Infonet sobre o assunto, né? Que é a questão referente à anulação de uma delegação do senhor Marlon Sérgio Santana de Abreu Lima, que é tabelião na cidade de Estância, né? Eu sempre digo aos meus filhos e aos assessores que pior do que combater uma mentira é combater uma verdade desvirtuada, né? Distorcida. E nesse caso é o que está acontecendo, porque ontem foi veiculada uma reportagem, cujo título, inclusive, estava equivocado no início, e nós solicitamos da jornalista da Infonet que corrigisse, porque dizia que ex-marido da corregedora foi nomeado sem concurso, quando, em verdade, a decisão do CNJ foi no sentido de que não teria havido concurso específico, né? Outra questão. Uma coisa é não ter concurso, outra é não ter concurso específico. E envolvia o meu nome e o da corregedora, dando uma conotação de que nós teríamos participado disso, né? Em verdade, isso nunca aconteceu. É por isso que eu estou aqui explicando, esclarecendo de forma sucinta esses fatos. Os fatos que estão no processo, lá no CNJ, que foram apurados, são fatos que ocorreram há quase 30 anos atrás. O primeiro desses fatos foi o seguinte: um concurso público para escrivania no Tribunal de Sergipe, onde o senhor Marlon e mais várias pessoas que estão na mesma situação dele, são 21 pessoas que têm nessa mesma situação dele, foram aprovadas em concurso público para o cargo de escrivão, que cumulava também tabelionato naquela época. Isso em 1992. Em 1992 eu não era presidente do Tribunal de Justiça, eu era juiz de direito na comarca de Buquim. Em 1996, o tribunal resolveu dividir, separar essas duas funções. Escrivão, trabalha com os processos cíveis, criminais, e tabelionato, que faz escrituras, registros, etc. E deu a opção a essas pessoas, todas elas, ao senhor Marlon e a todos os outros, na mesma situação, para que ou ficassem como escrivães ou ficassem como tabeliães. Alguns optaram por ser escrivães. O secretário judiciário aqui, por exemplo, ficou como escrivão, doutor Márcio Fajala. Marlon e outros fizeram a opção em outro sentido. Isso em 1996. Cesário Siqueira e Yolanda Santos Guimarães não eram desembargadores. Eu era juiz da 6ª Vara de Família e Sucessões em Aracaju. Doutor Yolanda em outra vara. Em 2007, o tribunal fez um outro concurso e nesse concurso deu direito àqueles que já eram titulares de tabelionatos de pedirem transferência para tabelionatos que estavam vagos. O senhor Marlon pediu transferência de Laranjeiras para Estância. Em 2007, eu era desembargador na 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça. Eu não era gestor do tribunal, eu não era presidente do tribunal. A doutora Yolanda ainda não era sequer desembargadora. Em 2010, o Tribunal de Justiça, verificando que havia um equívoco e que estava pagando vencimentos e também taxas, emolumentos ao senhor Marlon e a outros 21 nessa mesma situação, determinou a suspensão desse pagamento. Em 2010, eu não era presidente do Tribunal de Justiça. O tribunal corrigiu esse equívoco. Hoje o senhor Marlon está afastado das funções. Está, eu chego lá. Em 2010, eu não era presidente do Tribunal de Justiça. Eu continuava na 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça.
portanto, eu não era gestor. Agora, e como o nome de Cesário Siqueira e como o nome de Yolanda Santos Guimarães surgem nesse processo? É lógico, todo mundo fica querendo saber. Ora, surgem porque o ano passado, uma pessoa que se sentia prejudicada entrou com um processo no CNJ, esse que agora o ministro decidiu, e promoveu o processo contra o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, representado por quem? Pelo senhor presidente Cesário Siqueira Neto, porque sou eu que atualmente estou nessa função. Contra a Corregedoria do Tribunal de Justiça, que está sendo representada desde o ano passado por doutora Yolanda Santos Guimarães. E o ministro pediu informação à doutora Yolanda, que é a corregedora, e ela, atendendo à determinação daquela autoridade, prestou as informações, essas todas que eu disse agora aos senhores, com mais detalhes e com os documentos que reforçam esses fatos que eu passei agora para os senhores. Ora, e Cesário Siqueira? Cesário Siqueira nunca foi ouvido nesse processo. Em que pese o processo ser movido contra o tribunal, contra a corregedoria, só a doutora Yolanda foi instada a prestar informações. Eu nunca fui notificado para que prestasse informações. Então, eu nunca participei desse processo. Quando a Infonet me procurou, inclusive, para que eu prestasse algum esclarecimento sobre isso, eu sequer tinha sido notificado. Por isso que eu disse, olha, não vou prestar nenhuma informação, e acho que a colega também disse a mesma coisa, porque nós não fomos notificados. O que nós estamos sabendo é pela mídia, pelas redes sociais, né, que não é de caráter oficial. Então, nós precisamos ter conhecimento do que está ocorrendo, e eu mais ainda, porque eu nunca participei daquele processo, eu nunca fui notificado. Então, algumas pessoas ficaram pensando, mas praticou o ato, fez, não fez. Então, o que eu quero esclarecer é que nunca houve ato praticado por mim ou pela corregedora em relação a esse concurso. Nós nunca nomeamos, nós nunca demos direito de opção, nós nunca removemos, apenas estamos à frente do Tribunal de Justiça de 2007 até o início de 2019. Portanto, qualquer coisa que é proposta contra o tribunal, somos nós. Agora, a decisão do ministro foi absolutamente equivocada, porque eu nunca participei do processo. Eu não fui instado a me manifestar, né? E nunca pratiquei nenhum ato, assim como minha colega, em relação a esses fatos que estão ali. Lógico, ele tomou a decisão dele, agora nós vamos esclarecer isso junto a Brasília. Agora, é preciso que as pessoas tenham o cuidado de examinar, verificar os fatos como eles estão ocorrendo. E mais, o próprio ministro, da sua decisão, né, ele diz que os processos disciplinares a que vamos responder devem ser sob sigilo. Eu não tenho nenhum interesse em sigilo. Eu vou requerer a ele que ele abra o processo para a consulta de qualquer cidadão, porque eu não tenho interesse em sigilo algum, porque o único prejudicado sou eu, porque nunca pratiquei ato, nunca fui intimado para me manifestar e ainda tenho que responder um processo de sigilo? Não tem sigilo nenhum. Fábio Henrique, a gente continua aqui acompanhando, então, a entrevista coletiva do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Cesário Siqueira Neto. Matéria completa, então, no Balanço Geral Sergipe. Ok, Aline, obrigado. Olhe, parabéns ao desembargador Cesário, porque mostra transparência. Houve uma informação, o desembargador convidou a imprensa e está lá à disposição de toda a imprensa para prestar esclarecimentos. Como diz o ex-governador Albano Franco, em Sergipe, que é uma terra de muros baixos, todos se conhecem. Todo mundo sabe a honradez, a seriedade com que age o doutor Cesário, que é o atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.